Estamos nós aqui de volta agora, pessoal, e a gente vai falar agora sobre o ciclo de busca e execução de instruções. O que significa isso? Significa em como a gente vai conseguir executar programas no nosso computador. E aí, nesse aspecto, tem uma característica super simples do nosso processador, que é a seguinte: o nosso processador ele sabe fazer duas coisas. A primeira delas é buscar uma instrução, e a segunda delas é executar. Poxa, mas aí também eu estou falando que uma coisa é super simples, mas é executar a instrução, e a instrução pode ser tão complexa quanto a gente queira. E isso é verdade, quer dizer, você pode criar instruções cada vez mais complexas no seu processador. Não é o nosso caso. No nosso caso, as nossas instruções são razoavelmente simples, elas mapeiam exatamente naquelas operações da LU, que a gente já viu há 2, 3 capítulos atrás, então você já tem noção do que tipo de operação que nosso processador vai fazer. A parte de fetch implica em mandar uma instrução para memória, mandar um endereço para a memória e buscar. Então aqui, fetch significa você pega o endereço, manda ele para a memória, para a ROM, e aqui sai uma instrução. Tá? Então, de onde vem esse endereço? Tipicamente esse endereço é o endereço do nosso PC. Então eu tenho o PC, a cada vez que eu atualizo o PC a gente manda o PC para a memória e faz a leitura da instrução direto dele. E o que a gente faz com essa execução? A gente pega a instrução aqui e manda para um monte de componente, aquele componente inteiro da CPU, que a gente já tinha visto no vídeo passado e que a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouquinho. Tá? Então esse é o nosso ciclo. Depois que eu termino de executar, o que a gente faz? Busca a próxima instrução. Tá bom? Então, o que significa? Fazer o fetch significa pegar de algum jeito, certo? Colocar o endereço da próxima instrução no barramento de entrada de leitura, quer dizer, no endereço da nossa memória. Então a gente pega esse contador de programa, manda para cá e lê o dado dele. Tá? Aqui está desenhando um pouquinho mais para baixo. A gente tem que lembrar que existem duas alternativas para acontecer com o PC. A cada instrução, ou o PC vai ser incrementado, ou então eu vou saltar para algum outro endereço. Então, no fundo, a gente tem duas alternativas para o PC. Vocês já viram isso na hora que vocês implementaram o PC. No fundo, vocês viram reset também. Existe uma terceira alternativa aqui, que é o reset. Que no fundo, a gente pode falar que é PC igual a zero, então a gente pode supor que existe essa alternativa aqui. Eu posso incrementar o PC, ou eu posso resetar, ou eu posso atribuir o novo valor deles. Lembram disso? A gente tinha um PC que tinha reset, inc e load. Tá bom? Bom, na hora que a gente é capaz de fazer isso, nós somos capazes de ler novas instruções. E aí a gente lê uma instrução, e essa instrução aqui, como a gente viu no capítulo passado, ela tem 16 bits, que tem um significado lá bem específico, que ela pode ser uma instrução do tipo A ou uma instrução do tipo C. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, na hora que a gente começa a executar uma instrução, a instrução especifica o que o processador tem que fazer, que tipo de operação aritmética, operação lógica, quer dizer, que tipo de comando que eu mando para a LU, que tipo de coisa que eu quero fazer com a memória, se eu quero fazer uma leitura, uma escrita da memória, certo? E se a gente tem que saltar e para onde, de que jeito eu tenho que saltar, quer dizer, se eu tenho uma instrução de salto, eu posso ter uma condição, o que vai exigir, que tipo de coisa precisa acontecer para eu saltar. E na hora que eu tenho essa instrução de salto e eu sei a condição, também fala para onde eu vou saltar. Então isso tudo está escrito aqui direto na nossa instrução, certo? Operação aritmética, que endereço de memória, que tipo de operação que eu faço, e se eu tenho salto, que tipo de salto e para onde eu vou, tá? O que acontece? Como é que a gente consegue executar isso? A gente precisa pensar que para cada informação como essa, eu tenho um pedacinho da instrução que me diz esses detalhes. Mas além disso, para poder executar essa instrução, eu preciso acessar registradores do meu processador e eu preciso acessar memória. Às vezes as duas coisas, às vezes uma só, certo? Vai depender um pouco da própria instrução. Relembrando, quem diz o que eu tenho que fazer são os bits de controle, tá? Então, nossos bits de controle que dizem exatamente o que a gente quer fazer. A gente já viu esse diagrama anteriormente e agora a gente precisa começar a olhar esse diagrama de uma forma um pouco mais sistemática. Então, a primeira coisa que a gente pode querer olhar é o seguinte: eu forneci um certo endereço, lembra? Vamos pensar assim, PC igual a 10. Então eu tenho o valor 10 trafegando aqui no endereço, tá? Que é o valor do PC. A gente vem aqui na posição 10 de memória e pega esses bits aqui de controle. Esses bits aqui passam aqui por azul e avançam. Além disso, eu tenho
o nosso barramento aqui de dados, né? E a gente vai trabalhar com um pouco dessa informação e do fluxo nosso, tá? Ok? Aqui tem um pequeno probleminha, esse barramento aqui é de dados, de cima de endereço, e a gente vai ter um dado que a gente vai ler da memória. O que acontece? Aqui a gente já começa a encontrar um pequeno probleminha que tem na forma de executar nossas instruções, que é o seguinte, né? A minha memória só consegue mandar um elemento para fora. E aqui nós estamos com duas saídas. Então nós temos um problema que esse esquema aqui, no caso, não vai funcionar com uma só memória, ou de entrada, nem uma só saída na memória. Porque se eu tiver um único espaço de endereçamento, eu vou ter esse problema de forma bem separada, tá? Então a gente precisa dar um jeito de montar um diagrama que tenha essa cara, tá? Então nós vamos ter que ter essa cara, eu vou ter que ter um acesso só para a memória e uma saída só de memória, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um componente de multiplexador, que vocês já conhecem dele, e a gente vai usar um demultiplexador aqui na saída. Então significa o seguinte, de vez em quando eu vou ler instruções, de vez em quando eu vou ler dados. De vez em quando, quando eu estiver lendo instruções, eu pego o meu endereço de instruções, e quando eu estiver fazendo dados, eu pego o endereço de dados, tá? E aí? Mas aí agora eu não tenho a instrução enquanto eu quero o dado. Quer dizer, quando eu estiver querendo usar o dado e saber que operação que eu vou fazer, eu não tenho mais uma instrução. Aí a sacada geral é que a gente cria o que a gente chama de Instruction Register. Quer dizer, toda vez que eu leio uma instrução da memória, o que eu faço? Eu li essa instrução, guardo no Instruction Register, e aí no próximo ciclo, no próximo momento, eu posso ler o dado e eu já tenho o Instruction Register aqui. E o Instruction Register me dá todos os sinais de controle necessários para a gente poder trabalhar com o nosso computador, tá bom? Então, quando a gente começa a multiplexar, facilita a nossa vida nesse aspecto, quer dizer, eu consigo ter acesso aos dados, mas eu gasto mais tempo, quer dizer, eu tenho que fazer uma leitura para ler uma instrução, uma leitura para ler os dados, tá bom? E aí, nesse caso aqui, observa que a instrução também vai como comando para LU posteriormente, certo? Então, a gente vai conseguir trabalhar com isso, tá? E a gente consegue desse jeito aí, trabalhar um pouquinho mais com o nosso dado e distribuir um pouquinho mais as nossas operações no tempo. Resumidamente, eu leio uma instrução, guardo a instrução no registrador, leio o dado, faço a operação no dado. Leio outra instrução, guardo a instrução no processador e daqui a pouco eu leio o dado e utilizo esse dado. Então, um ciclo para cada coisa, certo? Dá para melhorar? Dá para a gente melhorar um pouquinho, certo? A gente pode pegar e a gente pode tentar criar uma solução que é um pouquinho mais simples nesse momento, que é uma variação da arquitetura, muitas das vezes é chamada de arquitetura de Harvard, e ela significa que eu separo aquela grande memória que a gente tinha em dois pedaços, uma memória de instruções, uma memória de dados. Quando a gente começa a fazer isso, o que acontece? Agora eu posso fazer uma leitura de instruções e uma leitura de dados simultaneamente. Eu posso oferecer endereço de instruções e endereço de dados simultaneamente e consigo fazer duas leituras. Então a gente tem uma vantagem que a gente remove aquela complexidade de multiplexador e tudo mais. A desvantagem é que a gente tem que dobrar o número de processadores, certo? E eu tenho que garantir que meu tamanho é fixo para os dois. O que significa isso? Significa que eu vou definir um tamanho de instruções e um tamanho de dados, onde se eu precisar de um programa maior, mesmo que eu tenha poucos dados, eu não vou conseguir armazenar. E se eu precisar de dados a mais, mesmo que eu tenha um programa menor, eu não vou conseguir solucionar. Certo? Então a gente tem sempre um trade-off para gerenciar aqui. Nesse caso especificamente, como a gente está buscando uma solução bem mais simples para vocês, a gente vai trabalhar com uma memória separada. Voltando aqui na nossa figura, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente vai ter isso aqui separado. A gente vai ter um endereço aqui, um dado aqui. A gente vai ter a saída de instrução aqui. E vai ter a saída de dados aqui. Aqui são sempre endereços, né? Tudo bem? É isso que a gente vai fazer aqui. Essa vai ser a nossa estrutura básica, tá bom? A gente já falou um pedacinho sobre essa parte, então eu vou dar uma parada aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre a CPU hack, tá bom?